Boa noite, graça e paz a todos os que estão participando neste momento do culto online da Igreja Batista de Vila Joque. Quero começar com oração e convido você a estar participando também deste momento de oração. Senhor Deus, Pai querido, eu peço a Tua bênção, Senhor, para todos os que estão participando deste culto e aqueles que ainda vão chegar. Senhor, fala ao coração de cada um. Deus nos capacita tanto para pregar como para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor seja em tudo glorificado e a Tua igreja edificada, Senhor. E aqueles, Pai querido, que ainda não se converteram ao Senhor, que sejam tocados em seus corações, para que o mais breve possível se convertam e sejam salvos pela Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje é as duas coisas de grande importância em sua vida. Duas coisas de grande importância em sua vida. Você sabe quais são essas duas coisas? Então vamos lá. Primeiro, quero falar sobre o propósito de Deus para a nossa existência, antes de falar sobre essas duas coisas. Essa introdução aqui. O propósito de Deus para a sua existência, para a minha existência, por que eu existo, por que você existe, por que Deus nos criou. Pois bem, para que vivamos em comunhão com Ele, amando e desfrutando do seu amor por nós. Vou repetir. O propósito de Deus para a nossa existência é para que vivamos em comunhão com Ele, amando e desfrutando do seu amor por nós. Motivado então por esse amor pelo Senhor, devemos viver para a glória dele todos os dias de nossa vida. No capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Deus nos revela que fomos salvos por Cristo para o louvor da glória de Deus. Nós fomos salvos por Cristo para sermos para o louvor da sua glória. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte, que tudo o que fazemos, tudo, sem exceção, devemos fazer para a glória de Deus. Então, devemos viver para agradar nosso Pai Celestial e para declarar ao mundo sua glória através, então, da nossa vida, nossas palavras, nossas atitudes, nosso estilo de vida. Isso é muito importante sabermos o propósito de Deus para a nossa existência aqui na Terra. Romanos 14, versículos 7 e 8, nos diz que nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele. Ele é o nosso dono. Sendo assim, devemos viver para ele. E quando a vida aqui cessar, devemos então morrer para ele também. É isso que o texto diz, claramente, exatamente isso. A pessoa que entende isso e vive desta forma é uma pessoa feliz. Olha, por menos coisas que essa pessoa tenha, adquira, possua nesta vida, ela é uma pessoa feliz. Eu lembro-me de uma frase que meu pai dizia de vez em quando. Ele costumava dizer assim, o homem feliz não tinha camisa. Quando era menor não entendia muito bem o que ele queria dizer, mas depois passei a entender. Quer dizer, o homem, para ser feliz, não precisa de coisas, é isso que ele queria dizer. Até mesmo aquele que não tem nenhuma camisa, né? Ele pode ser feliz sim.
Agora vamos falar sobre essas duas coisas de grande importância, de enorme importância em minha vida, em sua vida, como filhos de Deus. Primeira coisa é estar consciente de que Deus o ama muito. Essa é a primeira coisa de enorme importância em sua vida. Você estar consciente de que Deus o ama muito. Ou seja, aceitar esse fato, essa realidade, crer nessa verdade, estar seguro disso, ter certeza disso. Sim, Deus o ama com um amor eterno, imutável, leal, santo. Estar consciente de que Deus o ama não é apenas você ter essa informação aqui, entendeu? Mas é ter essa verdade no fundo do seu coração, no mais profundo do seu ser, arraigada ali, de tal maneira que o fato de que Deus o ama influencia o seu pensar, o seu sentir, o seu querer e todas as suas atitudes. Entendeu isso? É dessa consciência que eu estou falando. É dessa consciência que transforma o nosso ser, que muda o nosso ser. A palavra de Deus nos garante, tá, que Deus realmente nos ama. Deus ama muito os seus filhos. Eu vou citar aqui apenas um versículo, há outros na Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 1. Ali diz que nós somos filhos amados de Deus. Eu vou ler o texto para você. Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então o texto diz, olha, vocês são filhos amados, sejam imitadores de Deus. Mas como? Quando você imita o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus invisível. Quando você aprende de Jesus, como até pregou o pastor Wagner, né? Aprendam de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Quando você aprende de Jesus, quando você segue o Senhor Jesus, quando você imita então o Senhor Jesus, e é vontade de Deus que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, então você faz isso, você está imitando Deus, como um filho amado. Então você é sim, um filho muito amado de Deus. Então ter consciência desse fato faz muita diferença em nossa vida, em nosso viver diário, especialmente nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, nos momentos de sofrimento e de dor. Essa consciência de que Deus nos ama e nos ama muito, ela pode tanto ser fortalecida como ser enfraquecida. O enfraquecimento está ligado à frieza espiritual. Portanto, é importante que nós desenvolvamos, que nós cultivemos, que nós alimentemos essa consciência de que Deus nos ama e nos ama muito. E como fazemos isso? De várias maneiras, há vários exercícios espirituais, né, que a Bíblia nos orienta, mas especialmente pela leitura cuidadosa das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e pela oração. Orando ao Senhor, buscando o Senhor em oração, conversando com o nosso Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele orou para que os cristãos da cidade de Éfeso tivessem seus olhos espirituais iluminados, para que pudessem enxergar verdades acerca de Deus, sobre Deus. Ele cita ali duas verdades. E eu creio que esse princípio serve também para este momento, para aquilo que estamos falando. Creio que
Os olhos espirituais de muitos de nós precisam ser abertos para que possamos enxergar essa verdade, que Deus nos ama muito como seus filhos. Há uma outra coisa também de enorme importância, né, para a nossa vida. É a reação ou a resposta que nós devemos dar ao fato de que Deus nos ama muito. E qual é essa resposta? É amando o nosso Deus, também com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, como ordenou o Senhor Jesus. E ele disse que esse é o principal mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o Evangelho ainda acrescenta: e com todas as tuas forças, com tua vida integral, inteira. Então, se realmente nós temos a consciência verdadeiramente de que Deus nos ama, e se essa verdade está firmada no profundo do nosso coração, queridos, então tenha certeza, isso irá nos constranger, isso irá nos motivar a amar a Deus também. Sabe, se realmente essa verdade é importante para nós, se nós a entendemos, se nós cremos nela, que Deus nos ama, então não tem outro jeito, não tem como não amarmos ao Senhor. E amar a Deus vai fazer muita diferença em nossa vida. Esse amor ao Senhor, ele vai resultar em obediência a Deus, em gratidão, em adoração, em buscar a santificação, em amar ao próximo e em servir ao nosso Deus de várias maneiras. Então, tanto a certeza de que Ele me ama, quanto o meu amor por Ele, vai encher o meu coração de paz e de alegria que vem do céu. Prezado irmão, dessa forma então, estaremos já vivendo aqui, na Terra, na nossa existência, o propósito de Deus para a nossa vida. Tendo consciência de que Deus nos ama muito e respondendo a isso, amando de todo o coração. Sabemos que a Bíblia, e ela nos ensina, que esse amor é fruto do Espírito Santo. É resultado do agir do Espírito Santo em nós. É Ele quem produz esse amor em nós. 2 versículos falam sobre isso, você pode depois examinar. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, e Gálatas 5:5 também fala que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, sendo assim, precisamos buscar no Senhor esse amor. E isso envolve, mais uma vez, Bíblia e oração. É dessa forma que buscamos esse amor pelo Senhor, pela Bíblia e pela oração. Devemos cultivar isso, repito, desenvolver isso, alimentar isso. Agora, entendendo isso, que Deus nos ama muito, tendo consciência disso, e também amando o Senhor, cultivando esse amor, vivendo isso, aperfeiçoando em nós esse amor. Nós temos uma questão, então, que é levantada por muitos. Mas, se Deus nos ama muito assim, por que então o sofrimento? Então, vou repetir de novo essa pergunta. Se Deus nos ama, e nos ama realmente muito, por que então o sofrimento? Por que a aflição? Por que a dor? Por que a tribulação? Vamos falar algo sobre isso. Primeira coisa, o fato de Deus permitir o sofrimento aos seus filhos não anula o fato de Deus os amar e os amar muito. Não anula. Há um versículo em Lamentações, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 33,
E ali diz que Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. Olha, então Deus não tem prazer no seu sofrimento. Tá? Ele não permite o sofrimento porque ele tem prazer que você sofra, ele deseja muito que você sofra. Não, não é isso. Claro que não é. A verdade é que o sofrimento é necessário. Quando Deus permite o sofrimento, Ele permite porque é preciso, porque é necessário. Vamos pensar em algo, tá? Aqui dar um exemplo, até um exemplo pessoal, mas eu creio que você também deve ter passado por coisas assim quando criança. Quando eu era criança, eu me lembro, né, que algumas vezes eu tinha problema de inflamação, na época de garganta, eu lembro que eu tinha isso, e aí ficava com febre, ficava mal, né, e depois tive até que fiz uma cirurgia ainda nas amígdalas, né, e então a minha mãe, o que ela fazia? Quando eu estava assim, com aquela febre, aquela inflamação, então me levava ao médico, e o médico, o que ele fazia? Receitava uma injeção. Receitava uma injeção. E será que eu queria tomar aquela injeção? Será que uma criança ainda de 6 anos, né? 5, 7 anos queria? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas tinha que tomar, às vezes tomava ali mesmo, né? O médico pedia para a enfermeira dar injeção, às vezes ele passava a receita, minha mãe me levava na farmácia e eu tinha que tomar aquela injeção, quisesse ou não quisesse. Então, e eu pergunto, por que ela fazia isso? Porque ela não gostava de mim? Porque ela queria me ver sofrer, ela tinha prazer em me ver sofrendo, com medo, né? Aquela dor que causava dor, né? Não, é porque era necessário, era preciso, era para o meu bem. Lembro-me também quando lógico, deve ter acontecido com você também, quando ela me obrigava a estudar para uma prova, né, na escola, logo naquele dia que meus amigos, né, tinham me convidado para brincar num dia, uma tarde bonita de sol, tá? E eu estudava no antigo primário, né, o fundamental, de 1ª a 4ª série, na época, mas ela me obrigava a sentar ali e estudar para a prova, ou então fazer uma tarefa que eu não tinha feito, né? E eu ficava aborrecido, né? Mas tinha que estudar, ficava triste com aquilo, mas que maldade, né, que estão fazendo comigo. Minha mãe fazia isso por quê? Porque ela não queria me ver alegre, brincando? Porque ela não gostava de me ver alegre? Era isso? Não. Era porque era necessário. Aquilo era para o meu bem, ainda que eu não entendesse na hora, né? Aí depois, mais tarde, ela me livrava, né, para brincar. Ainda tem mais. Olha, quantas vezes ela me fazia tomar um remédio. Era um remédio ruim, porque houve uma fase da minha infância que eu tive problema no fígado, né? Ficava com dor aqui na barriga, mal-estar, e o médico, então, diagnosticou que precisava fazer um tratamento aí no fígado, tomar um medicamento. Mas olha, não sei o nome do medicamento, não lembro, mas era uma coisa ruim demais, né? Que gosto ruim, gente. Era um medicamento que você tomava em jejum e tinha que se deitar, né, de lado, né, para fazer efeito o medicamento. E aquilo era ruim, ainda mais, dava o chá de losna, né, depois. Quem já tomou losna sabe como é amargo, né? Coisa ruim aquilo, não é verdade? Você até punha dedo assim no nariz, até o cheiro, né? E por que ela fazia isso? Ah, porque ela era malvada, gostava de me ver sofrer, tinha prazer nisso? Não, lógico que não, porque era necessário, era para o meu bem, né? Era para o meu bem. E quando aplicava, né, a punição, a disciplina, me punia por mau comportamento, me deixava de castigo, porque era má? Não, era para o meu bem. Na verdade, é porque me amava. Então eu creio que isso nos ajuda a entender que quando Deus permite o sofrimento, permite a provação, permite a tribulação, permite a dor, é porque é necessário. Olha, eu vou ler aqui alguns versículos de Hebreus, né? Então, como eu disse, o fato de Deus permitir a aflição em nossa vida não anula o fato dele nos amar e nos amar muito. Hebreus 12,
capítulo 12, a partir do versículo 7, eu quero ler aqui com vocês. Diz assim a palavra de Deus: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Olha só, suporte as dificuldades, as provações, as tribulações, as aflições, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Deixa eu falar uma coisa. Disciplina nem sempre tem o sentido de uma punição, tá? Às vezes a disciplina é uma preparação para a vida, é uma instrução, é um treinamento para moldar o caráter. E Deus então nos disciplina também com esse objetivo e nesse sentido. Então diz o texto, Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, veja bem, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. A disciplina é para todos os filhos. Meu irmão, não é só você que passa por aflições. Todos os filhos de Deus passam por situações difíceis, de uma forma ou de outra. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais, preste atenção nisso, devemos submeter-nos, olha a palavra submissão, submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Aqui nos dá uma instrução. Né? Ele compara a disciplina que recebemos do Senhor com a disciplina que recebemos dos pais. Tá? Só que essa disciplina que os nossos pais nos aplicavam, às vezes ela podia ser até exagerada e quem sabe até injusta, porque ela é imperfeita. A de Deus não, ela é perfeita, ela é justa, ela é bondosa, ela tem um propósito bom. Tá? E aí o texto fala nesse versículo que devemos nos submeter à vontade de Deus, essa é a ideia, em meio à aflição. Devemos nos submeter com humildade, paciência e confiança em seu grande amor por nós. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, veja bem. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Outra revelação da palavra. Por que Ele nos disciplina? É necessário para que participemos de sua santidade. Deus está nos transformando, está nos moldando. E Ele, às vezes, é necessário que Ele use o sofrimento, a provação, para fazer transformações em nosso caráter, em nossa natureza. Sabe, Deus quer nos fazer mais parecido com Cristo, e isto é para a sua glória, isso agrada, isso alegra o seu coração, mas isso também vai resultar em muita felicidade para nós, queridos, em muita satisfação, em muita paz, em muita alegria. Versículo 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, é verdade. Não há problema, Deus não condena, porque você fica triste em meio à aflição, de jeito nenhum. De jeito nenhum, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece, né, como somos. Tá? Então o texto fala que essa disciplina, essa provação, ou a aflição, ou sofrimento, no momento, ele tem motivo, não é motivo de alegria, mas motivo de tristeza. Aí o texto continua: mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Tá? Então é claro que no presente essas situações nos entristecem, mas depois o resultado será glorioso para a sua vida, para a minha vida. Tá? Romanos 8,18 diz que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada a nós. Então, deixa eu repetir esse versículo, Romanos 8,18. Ele diz isso, né? Estou falando com minhas palavras, mas exatamente ele diz isso,
que os sofrimentos do presente, os sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que será revelada a nós. Está falando da glória futura, na eternidade. Isso, então, eu quero dizer uma outra coisa sobre o sofrimento. Aqui, meu irmão, minha irmã, não é o céu. Aqui não é o céu. Definitivamente não é, tá? Enquanto vivermos, aqui estaremos em contato com o mundo, sujeito às consequências da queda, né, do ser humano lá no Éden. Tá? E o Senhor então poderá permitir, sim, que alguns dos males a que este mundo está sujeito nos alcance também. Afinal, nós vivemos aqui. De muitos Ele nos livra, eu sei. E se Ele permitir isso, Ele fará, tenha certeza, com um bom propósito. Eu lembro de um hino antigo. A letra é muito bonita, eu gosto da letra desse hino. Só a primeira estrofe dizia assim: se o fardo é pesado, Deus dá a maior graça. Percebe? Maior fortaleza se é grande o labor. Se o trabalho é duro, é muito grande, né? O esforço, Deus vai dar mais força. Maior fortaleza se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo. Né? Mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Hino muito bonito. Foi gravado, eu lembro, pelo pastor Ivênio dos Santos na época. Havia um LP, né? Chamado Segue-me. Tem essa música. Então, meu irmão, com certeza, tá? Com certeza. Quando o Senhor permite que você passe por momentos de tribulação, por momentos de sofrimento, Ele não te abandona no meio do caminho. De jeito nenhum. Ele está segurando a tua mão todo o tempo e te conduzindo até o fim desse vale da aflição, ou desse deserto, como queira chamar. Tá? Que pode ser, e muitas vezes é aqui mesmo, nesta vida. Tá? Passamos por situações difíceis, e Deus então vem e nos livra, tá? Deus nos tira dela, Deus nos faz chegar ao final, e aí então saímos contentes, fortalecidos, experientes. Sim, muitas vezes é assim. E é claro que há certas situações que, na verdade, o final somente na eternidade. O apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha um espinho na carne, alguma coisa que não sabemos bem o que é, mas que o incomodava. E ele diz que orou 3 vezes a Deus para que tirasse dele aquele espinho na carne, né? E aí Deus falou a ele o seguinte: a minha graça te basta. Deus não tirou, mas falou: Paulo, a minha graça te basta. Eu não sei se depois disso Deus tirou ou não. Talvez não. Talvez Paulo foi até o final da vida com aquele espinho na carne. Sim, acontece às vezes também, mas com certeza. Paulo era um homem que tinha uma comunhão muito firme com o Senhor e se alegrava muito no Senhor. Apesar do seu espinho na carne, ele tinha grandes e profundas consolações de Deus. Deus estará, sim, nos consolando, nos guiando, tá? No meio desse vale da aflição, diante da provação, no meio do sofrimento. Deus estará segurando a tua mão, estará te guiando, te fortalecendo, tá? Te ensinando, te transformando, te curando e te enchendo da sua gloriosa presença. Essa é a verdade, meu irmão. Então lembre-se, o céu não é aqui, é mais adiante. Permaneça no caminho. Se você está no caminho que é Jesus, permanece no caminho. Siga em frente. Esse caminho vai te levar à eternidade, às mansões eternas, ao glorioso céu, onde você, para sempre, eternamente, vai estar vivendo as delícias da presença e da glória do Senhor. Lá na eternidade, experimentaremos uma paz, experimentaremos uma alegria que jamais experimentamos aqui antes, ou jamais experimentaremos aqui nesta vida. A felicidade plena, entende? É isso que nos espera no céu.
a presença de Deus, ela nos envolverá e nos encherá, meu irmão, de uma paz, de uma alegria celestial. O sofrimento, a tristeza, a dor, o luto não existirão ali. A Bíblia afirma isso para nós, tá? Lá nós desfrutaremos do amor do Pai, né? É o amor do Pai por nós, assim de uma forma plena, né? Que jamais imaginamos. E também lá nós responderemos com o nosso amor a Deus. E o amaremos com perfeição. Não como aqui, de forma imperfeita, mas com perfeição. Sim, meu querido irmão, um futuro glorioso nos espera na eternidade. Né? Infelizmente, a nossa natureza humana, né, imperfeita, ainda não livre da presença do pecado, se bem que Jesus libertou do poder do pecado, essa natureza ela não consegue ter uma visão plena, tá, dessa glória que nos aguarda. Não consegue. E, infelizmente, a frieza espiritual impede a gente, pelo menos muitos de nós, né, ou alguns, não sei, de desfrutar das bênçãos, de ter pelo menos uma visão parcial dessa glória da eternidade. Isso faz diferença em nossa vida também. Infelizmente, a frieza espiritual nos deixa demasiadamente apegados às coisas terrenas, demasiadamente apegados, sabe? E com pouca afeição, com pouco apego às coisas do céu, às coisas do reino de Deus. E isso faz com que nossas almas vivam, sabe, na mediocridade espiritual, deixando de desfrutar de todo o propósito de Deus para a nossa vida agora. Infelizmente isso acontece. Então devemos orar. Senhor, aviva-nos. Senhor, renova-nos. Senhor, desperta-nos. Nos enche do Teu Espírito. Terminando já, há um texto na Bíblia que eu quero ler para vocês. Ele é muito conhecido. Romanos 12, 12. E ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, no sofrimento, perseverem na oração. Ele está dizendo que no sofrimento devemos ter paciência. E também devemos nos animar na esperança. Pensar depois, além do sofrimento, o que nos espera. E essa esperança aponta não só para o fim de um sofrimento aqui, mas para o futuro promissor que Deus tem reservado para nós, em Cristo nosso Senhor e Salvador, na eternidade. Aliás, a Bíblia fala isso também em 1 João, e é o último versículo que vamos ler, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: vejam, olha só, como é grande o amor. Não falamos? Deus nos ama muito. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Como Ele nos amou tanto, como nos ama. De sermos chamados filhos de Deus. De nos fazer seus filhos. O que de fato somos. Né? E aqui no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nessa esperança, irmãos. É para essa esperança. A esperança aponta para essa realidade futura. Por isso que o texto diz: alegre-se na esperança. Você que está enfrentando alguma tribulação, alguma dor, algum sofrimento. Tá? E terminando, quero fazer uma pergunta aqui. Irmão, você tem consciência do fato de que Deus o ama muito?
Em que nível está essa certeza, essa segurança, essa confiança sua nessa verdade? Em que nível está isso? Isso está profundo lá no seu coração? Isso tem transformado a tua vida, a tua maneira de pensar, de sentir? Sabe, cultive isso. Desenvolva isso, essa consciência do fato, da realidade, de que Deus, o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo, o teu Pai Celestial, o ama e o ama muito. Uma outra pergunta que eu faço. Você tem respondido a esse amor, amando com todo o seu coração? É claro que o meu amor pelo Senhor é pequeno. Talvez o seu também seja, talvez você sinta e perceba isso, né? O meu amor é imperfeito, talvez o seu também seja. É claro que não amaremos o Senhor aqui em toda a sua plenitude, infelizmente. Mas o Senhor Jesus nos ordenou que devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E o que estamos fazendo com esse mandamento? Você tem amado o Senhor, sabe? Esse amor tem se expressado na sua obediência a Deus, na sua gratidão, sabe, no seu prazer em buscá-lo, em andar com Ele, seu prazer em servi-lo. Como está isso em sua vida? Você ama o Senhor? E a outra pergunta, você está passando por algum sofrimento nesse momento? Alguma tribulação? Como você está lidando com isso? Como você está lidando com isso? Então, reflita nessas verdades que aqui colocamos para você, verdades da palavra do Senhor, ensinos da palavra de Deus. Se você está passando por algum sofrimento, pratique a palavra, tá? E ali você então vai poder, tá, lidar com esse sofrimento de uma forma que isso não vai desestruturar sua vida, que isso não vai afundar com sua vida, não. Pelo contrário, você vai passar por isso e vai sair disso muito mais forte do que você está agora, tá? E você vai fazer isso para a glória de Deus, primeiramente para a glória de Deus, e é claro que vai ser para a sua alegria também. Que Deus o abençoe, que Deus o abençoe com essas verdades da palavra de Deus. Deus o ama muito, ame-o muito também, tá? E passe, quando tiver que passar pela aflição, lembre-se, ela é necessária. E Deus vai estar com você. Ele tem um propósito para o seu bem nisso tudo. Deus o abençoe, graça e paz, em nome do Senhor Jesus.